Olá! O Estadão veio aqui, no Supremo Tribunal Federal, para mostrar para você como vai ser o julgamento do principal núcleo da trama golpista. Ele vai acontecer aqui nesse prédio, que é conhecido como Igrejinha. Na verdade, é o anexo 2B do STF. É aqui que funcionam as duas turmas de julgamento. E aqui interessa pra gente a primeira turma, que fica no terceiro andar. Daí, para você entrar lá, você precisa ter cadastro prévio, se identificar na portaria e depois passar pelo pórtico de raio-x. E por questões de segurança, a gente não pode filmar essa entrada. Depois de subir no elevador lá embaixo, a gente chega aqui nessa antessala da primeira turma. Aqui fica a porta, onde vai ter mais um controle de segurança, com um funcionário com uma lista das pessoas previamente cadastradas para poderem entrar no local. O julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 suspeitos de integrarem o principal núcleo sobre a trama golpista vai acontecer a partir do dia 2 de setembro. A previsão é que o julgamento vá até o dia 12. Tudo vai acontecer aqui nessa sala, que é o plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Aqui eu vou mostrar para vocês onde ficam sentados os ministros que formam a primeira turma. Dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 5 fazem parte aqui da primeira turma. Ali no meio fica sentado o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente do colegiado. Nessa ponta de cá fica Alexandre de Moraes, que é o relator dos processos. Ao lado dele, a ministra Carmen Lúcia. Ali na outra ponta fica Flávio Dino e ao lado de Flávio Dino, Luiz Fux. Aqui na primeira turma, o único que tem discordado de Alexandre de Moraes em alguns pontos específicos é o ministro Luiz Fux. Por exemplo, quando Alexandre de Moraes impôs medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Fux foi o único que discordou. No dia 2, a sessão de julgamento vai começar aqui às 9 horas da manhã, mas não é todo mundo que pode entrar, não. A imprensa e também o público em geral precisa ser cadastrado previamente para passar ali pelo procedimento de segurança. A ordem do julgamento ela é definida pelo regimento interno do STF e vale para qualquer julgamento. O primeiro a falar é o relator, no caso desse processo é o ministro Alexandre de Moraes. Ele vai fazer primeiro um resumo das investigações até agora. Daí, na sequência, ele passa a palavra para Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Ele vai ter 2 horas para fazer o que ele já fez por escrito no processo. Aqui, na sustentação oral, ele vai defender novamente a punição de todos os 8 acusados de tramarem um golpe de Estado no Brasil. O primeiro a falar vai ser o advogado do tenente-coronel Mauro Cid, que firmou o acordo de delação premiada. Depois, os 7 réus serão representados por seus advogados na ordem alfabética dos nomes dos réus. Então, a defesa de Jair Bolsonaro será a 6ª a se manifestar aqui no plenário da primeira turma. Esses 8 réus respondem a 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e também deterioração de patrimônio tombado. A exceção é o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, que responde apenas pelos 3 primeiros crimes. Depois que os advogados fizerem a sustentação oral, será a vez de Alexandre de Moraes apresentar um voto. A primeira parte do voto deve ser enfrentando as questões preliminares, que são questões que os advogados trazem para o Supremo Tribunal Federal para tentar anular o julgamento por motivos processuais. A tendência é que Alexandre de Moraes derrube essas questões e passe ao voto de mérito. Nessa parte do voto, aí sim, ele deve defender a condenação dos réus. Depois do relator, a votação segue na seguinte ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Qualquer um desses ministros pode pedir vista, que é um tempo a mais para poder examinar o processo. Se isso acontecer, ele tem o prazo de 90 dias para devolver o caso para julgamento aqui na primeira turma. Se houver condenação, daí a turma passa a uma nova rodada de votações. Os ministros vão definir o tamanho da pena atribuída a cada réu. A depender dessa pena, aí vai ser decidido se a pena vai ser cumprida em regime aberto, fechado ou semiaberto. Só que se tiver condenação, a prisão não é imediata. Aqui no STF, a praxe é que as prisões sejam decretadas só depois que o réu tiver todos os recursos julgados aqui pela primeira turma. Em caso de decretação de prisão, é só nessa fase que o STF define aonde essa prisão vai ser cumprida. Pode ser em presídio comum, pode ser num presídio das Forças Armadas, no caso dos oficiais, ou também
pode ser em prisão domiciliar. Aqui na primeira turma existem 126 poltronas. Esses lugares serão reservados para advogados e o público em geral que se cadastrou para assistir às sessões de julgamento. Atrás dessas poltronas serão instaladas 80 cadeiras extras. Elas serão destinadas aos jornalistas que quiserem acompanhar a sessão. A imprensa também precisa de cadastro prévio para entrar aqui. Para acompanhar esse julgamento na íntegra, em tempo real, com análises e bastidores, acesse o Estadão e acompanhe a gente também nas redes sociais.